Boa noite! Estamos ao vivo no Amarelo para mais uma das nossas lives. Quinta-feira chegou e vocês já sabem, é dia de live aqui no Amarelo. Bom, alguns dias nós fizemos o nosso evento, né, o primeiro encontro de profissionais e entusiastas da educação. Foi um sucesso, assim, a gente ficou muito feliz, né, por esse evento e as pessoas gostaram bastante também da nossa proposta. Boa noite, Eliane Dias, boa noite, sejam bem-vindas. Amali, boa noite, gente. Na semana passada, a Amali conversou com a Lúcia Duque Reis, candidata a prefeita em Viçosa, e ela conversou um pouquinho com a gente sobre políticas públicas educacionais, né, e a importância de se ter educadores em cargos públicos. Hoje nós vamos receber o professor e pesquisador Dom Ricardo Cruz para falar um pouquinho sobre formação e trabalho docente, né? E então já vou colocar o Dom aqui para a gente já começar essa conversa, né? Sem mais delongas. O Dom já até solicitou colocar ele para a gente conversar nessa quinta-feira. Tá rolando também um sorteio, né? Depois dessa live, a gente vai fazer lá no Espaço das Emoções um sorteio com a Caena, né? Um livro sobre educação emocional que a gente também já divulgou aqui no nosso perfil ao longo da semana. Doan, boa noite, seja bem-vindo ao Amarelo. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos que nos escutam. Tá dando para me ouvir certinho? Ouvir e me ver? Tá tudo certinho. Gente, queria ver com vocês se está dando algum problema de microfonia, se está dando algum eco. Por aqui tá tudo certo. Doan, queria, né, como é uma tradição aqui no Amarelo, a gente pede para o nosso convidado fazer uma apresentação, né? Queria que você se apresentasse para quem está assistindo, né? Falasse um pouquinho da sua formação e da sua atuação profissional hoje em dia. Tá ok, Pedro. Eu me chamo Doan, sou professor de História e sou pedagogo, atuo na rede estadual de Minas, e eu queria começar falando de mim, mas falar de uma forma ainda um pouco mais pessoal. Eu queria falar um pouco sobre o que eu tive medo nessa quarentena. Eu acho que a gente está vivendo um período muito difícil, e eu queria dizer que uma das coisas que eu estive pensando nessa quarentena foi a respeito da morte. É esquisito, né? Vou falar de formação e trabalho docente, mas começo falando da morte. Mas eu acho, assim como eu, muita gente passou por situações muito complicadas, e vou começar me apresentando dizendo que eu tive medo nessa quarentena. Eu tive medo de morrer. E nesse medo de morrer, nessa conviver com essa onipresença da morte, que eu acho que todo mundo acabou, né, lidando com isso, eu comecei a pensar no que eu perderia se eu morresse. E uma das coisas pelas quais eu me lamentei é pelo fato de que talvez eu não entraria mais numa sala de aula. E isso me deixou triste quando eu pensei que eu podia partir e nunca mais sentir aquilo que eu sentia dentro de uma sala de aula. Então, acho que isso diz muito de mim. E diz muito também daquilo que eu quero falar um pouco sobre trabalho docente. É claro que essa é uma experiência muito minha, mas eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa na vida que não dentro desse espaço que eu tanto amo, que é a sala de aula. E nesse medo que eu tive, esse lamentar, me fez lembrar muito das situações positivas, seja enquanto professor, seja enquanto agora, enquanto pedagogo, dos momentos em que eu sentia que trabalhar significava encontrar um pouco de mim mesmo, trabalhar valia a pena. E eu acho que se a gente vai discutir trabalho docente, a primeira coisa que eu queria destacar aqui é esse sentido positivo de trabalho. Quando a gente fala trabalho, as pessoas já pensam de um jeito, nossa, trabalhar, meu Deus, segunda-feira. Eu acho que o trabalho é o lugar onde a gente pode se encontrar, onde a gente se humaniza. E eu me encontrei sendo professor. Quando eu terminei a escola, eu não imaginava sendo professor, eu estava meio perdido. Mas, de fato, depois de um tempo, eu descobri que, né, a docência era a minha praia. E a sala de aula é onde eu mais me encontro, onde eu sinto que as minhas capacidades estão ao máximo. E eu sempre digo isso para meus alunos, principalmente da EJA. Né? A gente tem que procurar alguma coisa na vida em que faça sentido, em que dê não só prazer, mas aquilo traz para fora de si o máximo das suas capacidades e faz bem.
Eu costumo dizer para meus alunos que eu não gostaria de encontrar eles no futuro sendo explorado em algum lugar. E eu acho que eu entendo esse conceito de trabalho, que não é meu, claro, mas eu queria um pouco reforçar isso para começar me apresentando. Então, me tornei primeiro professor de História, estudei na Universidade Federal de Ouro Preto, continuei estudando pelo mestrado em Educação, e depois senti a necessidade de fazer o curso de Pedagogia para atuar um pouquinho fora da sala de aula. E aí, mais ou menos, essa é a minha trajetória. E aí, gente, só para explicar para vocês, né, nessa trajetória do Doan, enquanto ele estava fazendo o mestrado dele em educação lá na Universidade Federal de Ouro Preto, eu estava fazendo a minha licenciatura em letras, foi aí que a gente se conheceu, e o Doan é uma das pessoas boas aí que a gente tem na educação, por isso a gente convidou ele para falar um pouquinho de educação aqui no Amarelo. Doan, você disse que é professor de história, né? Mas também trabalha como especialista da educação. E eu queria entender por que você resolveu sair também da sala de aula, né? Você está dentro da sala de aula como professor, mas saiu ali para trabalhar na gestão da escola. Queria entender esse caminho, por que você tomou essa decisão, e também queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo o que é um especialista de educação básica, o que você faz, quais são suas atribuições. Bom, né, como eu falei, eu comecei como professor de História na rede estadual de Minas, e conforme eu fui me desenvolvendo e ganhando experiência, eu senti um pouco que aquilo não bastava. Eu queria aprofundar um pouco mais no ambiente da escola, eu queria conhecer mais. Eu sentia que a sala de aula tinha muitas limitações, assim. Eu tinha aquela sensação que eu queria mais. Só que eu não sabia o quão complexo é esse mais. Aqui em Minas, tem o cargo de pedagogo, né, que se chama especialista em educação. Ele acaba, né, tendo que lidar com as dimensões administrativas, pedagógica, né, e de pessoal, na medida em que o foco são os professores, mas eu sinto que a gente faz muita coisa. Eu costumo falar para a minha diretora que eu acho que a gente precisava de mais uns 3 junto comigo para conseguir dar conta de tudo, e acho que o principal aprendizado que eu tive, se eu for comparar dentro da sala de aula com fora, é que a sala de aula, por incrível que pareça, é o lugar mais tranquilo dentro de uma escola. Por mais que tenham problemas, fora da sala de aula você amplia o seu olhar e você tem noção de coisas que muitas vezes a gente talvez não notaria ali naqueles minutinhos da aula, sabe? Então, o principal ponto que eu destaco aqui é essa questão de observar outras dimensões que estão para além daquela relação de sala de aula. E acho que eu ainda me considero iniciante, né, no cargo de pedagogo, porque eu tenho, né, um ano, quase 2 agora, nessa ocupação. Mas, assim, eu percebi o quanto isso mudou a minha atuação em sala de aula. Eu acho que eu me tornei melhor professor depois que eu comecei a enxergar o que estava para além da sala de aula. Por exemplo, vou contar uma coisa aqui do começo da minha carreira, né? Eu comecei a atuar em 2013 e é uma coisa ruim. Eu me lembro de uma reunião pedagógica em que eu falei, a gente estava discutindo o caso de algum aluno e eu fiquei muito bravo com aquele aluno. Ele se comporta como um meliante. Eu usei a palavra meliante para me referir a um aluno. Eu errei. Isso é ruim, isso é mal, isso é péssimo, é antiprofissional, inclusive. Mas eu acho que naquele momento eu estava enxergando só as coisas que estavam ali na minha frente. E aí eu preciso dizer que, às vezes, a gente, enquanto professor, se preocupa muito com a minha matéria, eu quero chegar ali, trabalhar e dar aula, eu quero expor um conteúdo. Seria muito tranquilo se a escola fosse só isso, mas eu tenho que dizer, isso é uma ilusão. A escola não é só isso, não dá. E não dá para a gente ser só isso. Chegar lá e falar sobre um conteúdo. A coisa é muito mais complexa do que parece. E aí, acho que meus horizontes foram um pouco abrindo nesse sentido de que a escola deve, né, se voltar a uma formação integral, e isso vai além do chegar lá e expor um conteúdo. É claro, é mais fácil, é mais seguro, né, eu chegar lá e falar de uma coisa da qual eu conheço, é tão tranquilo, mas quem está aí no chão da sala de aula sabe que a coisa não é assim, e que a realidade se mostra muitas vezes mais complexa. Então, o que eu percebo, assim, é que a diferença entre estar dentro e estar fora da sala de aula é essa questão de conseguir ampliar meus horizontes. E aí,
Há um tempo atrás eu estava até assistindo uma outra live e eu vi que teve um professor, não aqui do canal, mas um professor que falou que é um professor de física. Ele falou, quero chegar e dar minha aula. Eu quero chegar e falar de conteúdo e pronto, acabou. Eu não quero saber do resto. Aí eu fiquei pensando, poxa, que iludido, coitado. Não é assim, não dá para fazer isso. Se a gente vai se dedicar à formação integral de uma pessoa, de um ser humano, não dá para chegar e só falar de um conteúdo. Não dá para você partir uma pessoa pela metade e falar, olha, aqui você vai ter que ser o estudante que vai aprender só física. E todo o resto você tem que esquecer. E aí eu puxo de novo a questão para uma coisa que está batendo muito na tecla, é que, inclusive, está nas recomendações curriculares oficiais, é que a escola precisa se conectar com a vida. É bom que a BNCC agora trouxe a ideia do projeto de vida. E o que eu queria propor aqui também é que acho que não tem como falar de vida se a gente não falar de morte. Falar de morte no sentido de que é preciso que a escola volte a pensar o que é uma vida significativa, o que é qualidade de vida. É preciso que a escola se conecte com os saberes, né, os saberes escolares, com o que as pessoas estão vivendo. E acho que isso apareceu muito para mim enquanto pedagogo, enquanto eu pude ver, sair um pouco da caixinha da minha disciplina e descobrir que as coisas não funcionam em gavetas, que o conhecimento não está separado, sabe? Eu acho que eu proponho um pouco a gente inverter o polo das coisas, né? Eu comecei a minha fala falando de morte, por mais que seja estranho, mas eu acho que a gente pode pensar a vida a partir da morte, pensar como a gente pode tornar uma vida significativa. O que é construir um projeto de vida para os nossos alunos? Eu sei que é esquisito falar aqui de morte, né? Vocês vão pensar que é o programa da Atena, o programa da Sônia Abrão, o sujeito falando de morte, mas é mais no sentido de trazer a reflexão sobre a vida, né? Isso não é uma coisa do Doan, isso está nas propostas curriculares, como, por exemplo, o projeto de vida, né? Essa noção que a BNCC traz. Primeiro não, né? Já tá rolando a live. Queria agradecer as pessoas que estão assistindo o Doan. Doan trouxe alguns convidados dele aqui para assisti-lo, né? Dizer que vocês podem ir interagindo, fazer perguntas para o Doan durante a live. Tem também a caixinha de perguntas aqui, vocês podem mandar perguntas para ele. Mas eu acho que você não falou um pouquinho das atribuições do especialista. Das atribuições? Sim, eu detalhe um pouco melhor, embora seja tão técnico, né? Olha, no caso de Minas Gerais, né, penso que eu deveria se chamar um cargo coordenador pedagógico. Eu acho que supervisor é uma palavra que dá um pouco de, para quem está aí na rede estadual de Minas, sabe que essa palavra é um pouco assim pesada, né? Supervisor, coisa. Eu destaco aquelas 3 dimensões que eu falei. O supervisor, que para mim é um coordenador, que tinha que ter mais de um na escola, né? A gente pensa em ser esse sujeito que auxilia os professores, né? No sentido de que é um olhar que está fora da sala de aula e pode estar lhe dando esse suporte. Aí, a primeira coisa que eu tenho a agradecer são os professores que abrem as portas da sala de aula para que eu possa assistir. Eu tive uma recepção muito bacana. Essa é uma coisa que eu já fazia lá na minha pesquisa de mestrado. Eu trabalhei com diário de campo, então eu podia assistir a aula de outros professores. Isso é muito bom, ter um outro olhar, ter alguém de fora que possa nos ajudar. E, ao mesmo tempo, trabalhar com as questões burocráticas, administrativas, né? Quem está no chão da sala de aula sabe que a gente tem uma série de medidas que são centralizadas pelo supervisor, pelo coordenador, né? A realização das reuniões pedagógicas, que devem ser um momento de formação, o recebimento de tudo que é administrativo, burocrático relativo ao aluno, como os diários, a questão das notas, a questão da relação escola-família, né? Esse braço direito da direção e, ao mesmo tempo, fazer essa ponte entre a família, entre o estudante, entre o professor, entre a escola. Acho que, se eu não me engano, na live da semana passada, aqui mesmo do canal, aquela professora que estava falando, ela detalhou um pouco dessa questão do pedagogo ser essa ponte. Eu posso falar do setor que eu mais gosto. Por mim, eu gostaria de ficar só nisso, se fosse possível, que é a questão de formação docente, formação continuada. Eu acho que é o que mais me dá prazer falar assim. Eu penso que muitas vezes as reuniões acabam sendo muito chatas, né? Muito engessada, aquela coisa, reunião. E aí vem aquela parte, muitas vezes, né? mais de avisos, e a gente tem pouco tempo para se dedicar à formação. Isso é uma coisa que eu acho que tem que ser detalhada, porque
talvez nem a sociedade saiba disso. Acho que tem muita coisa que a gente precisa explicar sobre como funciona o trabalho do professor para as pessoas. As pessoas não sabem. E as pessoas não sabem muitas vezes que para uma aula boa acontecer, ela precisa ter uma preparação. Eu lembro de uma vez um aluno, ele chegou para mim, eu estava falando sobre um conteúdo lá no começo da minha carreira e virou: professor, o senhor decorou tudo isso? Eu falei: não, eu não decorei. Mas como é que você sabe de tudo isso? Eu falei: é porque eu preparo, eu imaginei o que eu ia fazer, que exemplos eu ia dar. Então, essa mostra até uma concepção de conhecimento meio assim, engessada, né? Que acha que conhecer é lembrar das coisas. E não é. Uma boa aula tem que ser preparada, mas muitas vezes o professor não é remunerado por isso, como também não é remunerado pelos momentos em que ele para refletir sobre a própria prática, para se dedicar à formação, né? Isso, infelizmente, muitas redes públicas, estaduais, municipais, não acontece. A pedagoga Eliane Dias está dizendo que ela só tem que elogiar o excelente profissional que você é. E tem outro comentário aqui, né, concordando com você, dizendo que realmente a palavra e o conceito de supervisor não soa muito bem para quem articula o processo e não vigia esse processo. Doan, antes da gente entrar assim, mais diretamente no que você veio para falar, e eu acho que a gente vai ter um bom tempo para falar disso, no início da sua fala você disse assim, que esse trabalho como supervisor te tornou um profissional melhor. Por quê? Como eu falei, eu dei o meu exemplo no começo da carreira, né, que eu falei que o aluno era um meliante, eu acho que talvez eu tenderia a ficar só enxergando as coisas do meu ponto de vista se eu continuasse apenas ali, sabe? E é uma questão, não é uma questão aqui de querer culpabilizar o professor. Eu acho que, inclusive, é um trabalho muito complexo e como a gente tem salas de aulas abarrotadas de alunos e a gente tem muita tarefa, a nossa tendência é entrar no que eu chamo de piloto automático. Os professores que trabalham comigo sabem um pouco disso, eu já usei muito essa noção. A gente vira um tarefeiro, porque tem muita coisa para fazer, muita coisa, e as demandas são muito complexas dentro de uma sala de aula, principalmente questões de problemas sociais que interferem dentro da sala de aula. Então, às vezes, a nossa tendência, e acho que acaba virando até um mecanismo de defesa, é um pouco a gente se apoiar naquilo que a gente sabe, no conteúdo, né? No modelo de aula que a gente foi escolarizado. E aí, quando a gente entra nesse modo de defesa, eu chamo isso um pouco de piloto automático. A gente chega, executa, vai, sai da sala de aula, entra em outra sala, executa, dá aula, sai, como um robozinho. E aí eu destaco, né, acho que o papel do coordenador, do supervisor, é fundamental para tentar desconectar esse mecanismo do piloto automático, né? Que não é uma coisa que eu queira chamar como um defeito do professor, não é isso. Nem posso generalizar, né? Não, há professores excelentes, há professores de todos os tipos. Mas eu acho que a nossa tendência, diante de tudo que é tão difícil na nossa carreira, é entrar um pouco nisso, no piloto automático. Acho que quando a gente entra nisso, a gente deixa de enxergar um pouco quem é o aluno. E isso é uma dificuldade muito grande. Daqui a pouco eu posso até detalhar isso na coisa, quando eu entrar um pouco mais na minha dissertação. Mas a gente precisa prestar atenção nos significados que a gente, enquanto professor, dá para o que é o aluno, o que eu entendo como aluno, o que eu entendo como saber escolar, o que eu estou fazendo ali. As nossas visões de mundo afetam muito a maneira como a gente atua na realidade, né? Seja profissional, seja em outras áreas. Sim. Doan, hoje o Brasil, né, o mundo inteiro, na verdade, na educação, vive um momento inédito, né? Provocado por essa pandemia de coronavírus. E então a gente está tendo que trabalhar remotamente, né? A despeito de toda a falta de condição e infraestrutura para isso. Como que você avalia esse momento e o trabalho dos professores? Pois é, que complicado, hein? Meu Deus. Acho que nunca fomos tão desafiados, mas eu vejo muita coisa positiva na atuação dos professores, em dedicar a sua vida, em disponibilizar e usar os seus meios dentro de casa, né, seu celular, seus computadores.
Mas, infelizmente, eu tenho que dizer, inclusive, né, trabalhando remotamente também, que o que está acontecendo é uma tragédia, é um desastre. Não existe um conjunto de ações robustas em qualquer nível, federal, estadual, no sentido de ter que lidar com isso. E eu acho que o que é pior, o que eu percebo que está acontecendo em diferentes segmentos, né, não só na questão da rede estadual, em outras redes estaduais, é o desastre que acontece, que está sendo despencado na cabeça dos alunos. A gente está querendo forçar uma normalidade que não existe, né? Essa é muito uma visão que eu tenho, não querendo tão generalizar, mas é o que eu percebo, tem que falar da minha realidade. A gente quer forçar uma normalidade que não existe num mundo que não existe mais, e aí, nesse sentido, volta na coisa da morte. Ignora-se que pessoas estão morrendo, né? Tem gente morrendo, tem gente morrendo, tem gente morrendo, mas a gente quer levar isso como se fosse normal. Então, a gente entope os meninos de conteúdo, despenca apostila, conteúdo de tudo quanto é parte, com prazos, professor a mesma coisa, o professor tem prazo, o professor tem que fazer um monte de coisa, e a gente esquece que a gente está vivendo, não sei se esquece, talvez seja intencional, né? De que a gente está vivendo um contexto que não tem parâmetro. O pior disso tudo, desse trabalho remoto, é querer forçar uma normalidade, porque para mim isso é um desrespeito à vida humana. A coisa poderia ser diferente. Eu acho que não é um momento de preocupar com o conteúdo, não é um momento de contar carga horária. Aí você vira para mim e fala, mas o que faríamos? Você quer então que desista de tudo e nada seja feito? Não, não é isso. Aprender, a educação é um direito que tem que ser cumprido. Só que isso poderia ser pensado de outra forma, talvez de uma forma mais leve. Acho que não é a hora de se preocupar com habilidades e competências. Por mais que o tempo está passando e a gente vai vendo que é dramático, as escolas estão fechadas, né? Aquilo vai ficando difícil. Mas por mais dramático que seja tudo isso, eu não acho que é o momento da gente entupir alunos de conteúdos e de tarefas. Ninguém está bem emocionalmente. Eu acho que e a gente chegou num ponto, infelizmente, em que o que se discute mais questões burocráticas, questões de como terminar, do que se discutir de fato o que é aprender, o que está se aprendendo nesse momento. Então, o que é ruim é que a lição que está sendo dada, né, para fechar esse assunto, a lição que está sendo dada é um desrespeito à vida, é que a vida não importa, é que o professor tem que cumprir o horário, o aluno tem que cumprir a tarefa, e não importa se tem gente morrendo, não importa como você está emocionalmente, né? O que importa, então? Né? Qual é o valor da vida nesse contexto em que a nossa humanidade está sendo destruída? Né? É uma lição ruim que está acontecendo. Eu fico muito triste, muito. Às vezes eu me vi atolado de trabalho e aquela satisfação profissional que eu comecei dizendo no começo, eu acho que ela, em mim, nesse momento, ela partiu para algum lugar que eu não sei onde está, mas eu não consigo encontrar satisfação nesse momento. Não sei se alguém consegue. Uhum. Mas assim, se a gente pensar, né, apesar de todos os pesares, esse ensino remoto está acontecendo. E o que você diz da preparação dos professores para esse momento? Assim, como você enxerga isso? Que preparação? Para lidar com esse ensino remoto, com as tecnologias, com esse modelo de educação que nos foi forçado, né? Uhum. Eu li em algum lugar que internet é um direito, né? Internet já pode ser pensado como um direito básico, né? Além de todos os problemas de ter que lidar com a tecnologia, de conectividade, de tudo que os quais a gente não está preparado, a gente nunca esteve preparado para isso, eu acho muito ruim, porque eu percebo dois movimentos, né? E, de novo, é o meu ponto de vista. Eu percebo que esse excesso de conteúdo que eu falei vai acabar fazendo os alunos terem raiva, mais raiva da escola do que realmente fortalecer um vínculo, do que trazer um pouco de normalidade para esse estudante, mas também vai trazer a questão de resistência. Eu vejo muitos professores um pouco resistentes com essa coisa de ter que lidar com a tecnologia, com os novos modos, porque a gente não está bem, como eu falei. Então, forçar isso, eu acho que pode gerar um efeito contrário, pode gerar ainda mais resistência, sabe? Mais absenteísmo, mais vontade de não querer fazer nada e enxergar tudo de uma perspectiva negativa, sabe? Eu
há um tempo atrás, estava conversando com uma professora, uma amiga minha, que estava relatando como é difícil ser mãe e ser professora no período, né, remoto, durante o ensino remoto. Eu não consigo imaginar essa experiência. Deve ser uma coisa assim. Imagine, meus filhos confinados dentro de casa, as tarefas tendo que ser feitas. E aí eu escutei uma coisa muito triste, de vários lados das pessoas que não estão na sala de aula, e muitas vezes elas dizem, né, inclusive pessoas que estão aí lidando com as políticas educacionais, elas dizem: mas você tem o privilégio de trabalhar em casa. Você tem ideia do quão canalha é essa afirmação? Isso é um absurdo. Você tem ideia do que está acontecendo com os professores nesse país? Por exemplo, eu não sei quantos grupos eu tenho no WhatsApp, passa de 18. Eu trabalho muito mais do que eu trabalharia se a gente estivesse no presencial e não vou ser remunerado por esse tempo que eu estou trabalhando. O cansaço emocional e o cansaço mental é terrível. Então você virar e falar uma coisa dessa, mas pelo menos é um privilégio. É você querer pegar a profissão docente e nivelar por baixo. Você fala: não, professor, fica tranquilo, porque tem gente que está numa situação pior. Eu sei que tem gente que está numa situação profissional pior, mas a gente não pode nivelar por baixo. Isso é muito canalha, como eu falei. É a mesma coisa de você entrar numa máquina do tempo, você vai para o século XIX, XVIII, você chega para um escravo e fala: olha, escravo, sua situação é ruim, mas tem gente pior. Fica tranquilo, escravo, pelo menos você está fazendo home office. Tem ideia do quão canalha é usar um argumento de nivelar por baixo para suavizar uma situação de precariedade da profissão docente? Isso não tem cabimento. É asqueroso, é absurdo, além de revoltante, sabe? Então, é terrível o que está acontecendo. E por mais que a gente tente, às vezes, falar em formação docente nesse período, em pelo menos tentar um pouco aproveitar essa dinâmica diferente das coisas para estudar, para se dedicar a coisas que a gente não prestaria muita atenção, eu acho que é muito difícil fazer. Eu acho que não está acontecendo. Nós já temos algumas perguntas aqui. Eu prometi que não ia ficar bravo, fiquei bravo. Ficou bravo aí, soltou um canalha, mas acontece. Aí, ó. Fiquei bravo. Daiane perguntando para você, tá aí na tela, né? Doan, quando você fala da escola se conectando com a vida, como é que você vê a participação da área da saúde dentro das escolas, principalmente ao se tratar no período pós-pandemia e no retorno das aulas? Beijo, Dai. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que não mudou muita coisa do que acontecia antes da pandemia. Muitos conhecimentos são tratados desconectados da realidade, ou seja, né, fala-se de problemas, mas de uma forma, às vezes, muito teórica, distante da realidade do aluno. Eu acho que isso continua acontecendo durante a pandemia, né? E o que eu percebo, assim, é que essa proposta que eu falei no começo de pensar a vida, de trazer um pouco mais de proximidade do cotidiano, da vida do aluno de verdade, desse repertório que ele tem, muitas vezes não acontece. Eu analisei não só o material que está sendo enviado aos alunos da rede onde eu trabalho, mas eu analisei de outros estados. Eu peguei da rede municipal de São Paulo, eu peguei do Amazonas, eu quis dar uma olhada no material para ver o que eles estão mandando para os alunos aprenderem. Alguns materiais passa muito por cima da questão da pandemia em si, ou numa linguagem que, para um aluno sozinho estudar dentro de casa, não vai ter muita coisa. Então, eu acho que falta esse link. E acho que, não sei como isso poderia acontecer agora nesse momento de pandemia e de ensino remoto. Mas muitos conteúdos que são importantes, né, principalmente relativo a essa questão da saúde, como você falou, muitas vezes são tratados de uma maneira um pouco distante, agora também com diversas coisas acontecendo, às vezes até pela questão, aí vem os problemas típicos do professor, no excesso de alunos dentro de sala de aula, poucas aulas, ou às vezes ações que são desenvolvidas por outras esferas da sociedade, né, são muito pontuais. Então chega na escola, faz uma coisinha e depois vai embora. Mas aquilo não é desenvolvido como um trabalho a longo prazo. Ou, por exemplo, quando a gente precisa tratar, né, das questões de sexualidade, das questões de prevenção, e que isso acabou virando um pânico, né? Eu vejo professores dizendo que estão com medo de tratar disso. Tamanha é o patrulhamento que está acontecendo, no sentido de que, né, estão politizando isso e querendo
tirar essas discussões dentro da sala de aula. Eu acho que isso é um problema muito grande também. Mas é mais ou menos isso. Acho que eu respondi, né? Eu também trabalho como professor, né, na rede estadual de Minas. Então, eu tenho um pouco aí a compartilhar com o Doan, né? Dessas impressões que ele tem, sobretudo em relação ao aumento de trabalho, né? E a nossa própria percepção do trabalho enquanto professores, né? Aqui em Minas, o ensino tem funcionado o seguinte na rede estadual, né? A gente tem apostilas mensais com todos os conteúdos, algumas já chegaram a ter assim 200 páginas de conteúdo e atividades para os alunos. Nós temos um programa que é transmitido em uma rede de televisão, de segunda a sexta, e temos um aplicativo também disponibilizado pelo governo, onde os alunos têm acesso às atividades e aos vídeos dessas aulas, né? São disponibilizados de forma gratuita, né? Não cobra do internet dos meninos. Mas quando eu me deparei com essas atividades, a extensão dessas atividades, eu tive um pouco, eu que estou começando agora também, né? Eu tive um pouco de noção de como que a gente olha muito para o nosso próprio trabalho, assim, esquece que existem outros professores que também dão atividades e conteúdos. A gente perde essa noção do todo, assim, a gente perde essa noção de que é muita coisa realmente para os alunos, né? Quando eu vi um PET de 200 páginas, né? O PET é a apostila, eu fiquei muito assustado, né? E a gente perde essa dimensão. E aí, Doan, as pessoas têm falado que esse período de pandemia, de ensino remoto, é uma oportunidade, né, para que, primeiro, a sociedade passe a valorizar o trabalho do professor e, segundo, que os professores repensem a sua prática e a própria escola. Você concorda? Eu acho que esse momento de crise é um momento bom para a gente repensar a escola. Uma das coisas que eu tenho percebido, enquanto professor, enquanto pedagogo, é que a escola está muito distante da realidade das, das pessoas, né? No sentido de que, seja por questões econômicas, sociais, muitas vezes as pessoas acabam abandonando, deixando, porque tem que sobreviver. Né? No mundo em que as pessoas deveriam viver, há pessoas que sobrevivem. E, para além disso, eu consigo perceber um pouco que, às vezes, a escola um longínquo pano de fundo para a realidade dos alunos. Não falta, talvez, né? Isso já acontecia antes da pandemia, mas acho que ficou talvez mais claro agora. Falta, talvez, um pouco de sentido de pertencimento, no sentido de construir uma comunidade de aprendizagem, mesmo para usar as palavras bonitas da área, né? Construir uma comunidade de aprendizagem. Eu acho que a escola e o ensino público fazem muito pouco sentido na vida dos nossos estudantes, né? Por diversas questões. E me preocupa quando eu converso com algum aluno e falo, mas você vai realmente largar? Você vai desistir? No caso, um aluno já adulto, né? Ele fala, professor, mas eu vou fazer outras coisas. E aí tenta mostrar, mas se você continuar estudando, você pode levar uma vida que não seja tão precária, com tantos problemas como esses agora que estão te fazendo, né, ter que deixar a escola. Então, eu acho que a pandemia também mostrou um pouco disso, né, de como a educação é desvalorizada, de como nunca pensamos que muitas escolas mal têm o básico. Né? Eu acho que agora que foi feita essa reflexão, né, de como garantir o álcool em gel quando não tem papel higiênico. Então, nesse sentido que eu acho que pelo menos a pandemia trouxe a mostra, colocou luz em coisas que talvez antes a sociedade não enxergaria. Em 2015, Doan defendeu a sua dissertação de mestrado lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Essa dissertação tem como título Sobrevivências no Ensino de História, Representações Sociais de Professores na Região dos Inconfidentes. O que foi essa pesquisa?
Bom, Pedro, eu acompanhei 5 professores ao longo de alguns meses, boa parte do ano letivo. Essa pesquisa eu queria, né, tratando ela aqui de um jeito bem simplificado, para a gente não se ficar aqui, eu também me empolgar demais, né? Essa pesquisa quis investigar em que medida as visões do professor afetam o modo como ele atua em sala de aula, principalmente o professor de história, que é de 5 professores, e que trata de um conteúdo que tem um caráter que é muito afetado pelas visões daquele que leciona, pela forma, pelos exemplos que ele usa, pelas analogias, pela forma como esse professor, né, explica. E eu quis ver como isso acontecia dentro de sala de aula, né? Como é que o professor constrói esse saber escolar. Acompanhei esses professores observando aulas, fiz entrevistas, né? Eu fazia diários de campo, fazendo essas anotações. Foi uma experiência fascinante, fascinante de verdade. Você está ali, né? E o que eu destaco, assim, é um pouco daquilo que eu já tinha dito, de que a forma como a gente interpreta a realidade, as nossas visões de mundo, elas, né, afetam a maneira como a gente age. A ideia de representação social tem muito a ver com esse conteúdo que é cognitivo, é afetivo, mas também é social. Né? Quer ver um exemplo disso? Talvez essa visão, não dos professores, mas essa visão está fora da educação, de gente dizendo que o professor não quer voltar a trabalhar, o professor não faz nada. Então você tem aqui uma visão de um conteúdo que é social, né? Uma visão que é uma interpretação da realidade, e que ajuda a pessoa que pensa desse jeito esquisito, né, a navegar pela realidade, a criar uma opinião. Ainda que quem está dentro da sala de aula sabe, a coisa não é assim. O que eu destaco de mais fascinante nisso, acompanhando essa pesquisa, eu acho que há muitos pontos de empatia, né, do professor com os grupos mais desfavorecidos, principalmente economicamente falando, na hora em se criar exemplos, na hora de destacar em sala de aula o que acontece com os excluídos, aqueles que a história não dá voz, isso é muito bom, a gente tentar mobilizar o aluno pelo sentimento. A gente aprende muito pelo sentimento também, né? Vocês podem investigar o que já aprenderam. E é bom que saia um pouco daquela ideia do conhecer é lembrar das coisas. Né? Professor, como é que você lembra de tudo isso? Foi muito fascinante ver também, né, que esses professores exibiram um movimento de preocupação política, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu vejo em queda, infelizmente. Eu acho que muito da situação da educação se deve ao fato de que nós, professores, estamos ocupando pouco espaço dentro da política mesmo. E aí eu destaco política num sentido positivo, no sentido de relação de poder. Saindo um pouco da minha dissertação, mas eu acho que é muito triste quando a gente vê um professor falar, eu não sei quem eu vou votar, é política, a política não tem jeito, o Brasil não tem jeito, aqueles discursos que você provavelmente já ouviu, né? Nada tem jeito, este Brasil está perdido, este mundo está perdido, isso é muito derrotista, né? E essa pesquisa eu pude ver um pouco do contrário disso, em que você atua em sala de aula tentando, né, alertar os estudantes de que é preciso repensar e se preocupar com a política, com o bem comum, com o que é público, com o que é responsabilidade de todos. Isso foi uma das lições bacanas que eu aprendi. Então, a noção de cidadania, que é um pouco que eu trouxe na dissertação, né, trata um pouco disso, dessa outra postura que nós precisamos ter. E é ruim quando eu concluo que, saindo da minha pesquisa e indo para a vida prática, né, eu já trabalhei em 5 cidades, 5 escolas, e infelizmente eu encontrei muitos colegas que pensam assim, que não tem jeito, não quero saber de política não, sabe? Isso é ruim, porque aí outras pessoas que não são da educação e que se interessam por política vão definir coisas que vão ter que ser feitas na nossa realidade. Então, um pouco do que a gente estava falando aqui, esse material que não tem nada a ver com os alunos, com excesso de exercícios completamente descolados da realidade, conteúdos que são despejados sem nenhuma conexão com a vida prática, conceitos que já vem lá, conceito, exercício. Que diabos é isso? A gente percebe que há muita coisa na educação que é definida por quem não é da área, infelizmente. Então, se a gente não buscar um engajamento coletivo, continuaremos tendo esses problemas
na nossa formação e no nosso trabalho, na nossa profissão. Assim, não querendo explorar muito a sua dissertação, mas já explorando, tem uma Sim. partezinha dela. O Dom acompanhou, assim, na dissertação dele, ele acompanhou professores iniciantes, professores já ali no meio da carreira e professores perto de se aposentar, né? E numa parte da dissertação dele, ele discute um pouco do que esses professores pensavam sobre o Brasil, qual a ideia deles de Brasil, né? E aí você tocou nesse assunto de política, e política educacional, que foi também uma coisa que discutimos na live passada. Eu quero saber o que que você está pensando aí desse contexto agora. Agora é sua hora de desabafar. Esse contexto político, né? Poxa, como falar de política no Brasil sem falar um palavrão nesse momento? Como eu faço isso? É, há um cheiro ruim no ar. Ele está não só nas altas instâncias da política, mas está também tá aí entrando, penetrando em algumas esferas educacionais. Por exemplo, muito dos lugares eu vejo da forma onde está sendo desenvolvido o ensino remoto, eu acho que acontece sem muito diálogo com a comunidade escolar. Né? A coisa chega, a determinação chega, o material chega, o prazo chega, tudo chega. E a gente virou executor, né? A gente executa. Para além de tudo isso, eu, eu fico pensando muito como, como quebrar, como fazer a roda da história funcionar de um jeito diferente. Eu me vi pensando nisso quando eu estava atuando lá na cidade de São Paulo, na Brasilândia, lá no Jardim Elisa Maria, e a gente estava um dia conversando na sala dos professores, os professores reclamando de determinado político que foi eleito e teve uma grande maioria de votos ali na favela, na comunidade. E aí a pergunta que surgiu é, mas poxa, mas como que pode? O que aconteceu? E aí eu joguei uma pergunta para provocar. Falei, tem professores que estão aqui há anos. E o que aconteceu? Parece que o que aconteceu que os alunos que cresceram, viraram adultos, não desenvolveram um senso crítico e acabaram todos caindo numa propaganda política muito, né, oportunista, né, de um candidato que assumiu uma perspectiva empresarial e, de repente, né, depois que foi eleito, só sacaneia o bairro. Aí vira, como que aconteceu? Como pode? Que tipo de masoquismo é esse que se elege alguém que já está prejudicando? E aí eu comentei, alguma coisa está acontecendo errado aqui dentro, né? Aqui dentro da escola. Eu acho que talvez o problema comece aqui. Como, como a gente pode formar nossos alunos para o debate político sadio, para construir uma visão crítica? Como fazer isso? Eu me sinto um pouco culpado de não ter conseguido fazer parte de um partido político. É uma coisa que eu até procurei, eu não consegui, por questões pessoais, eu ter tempo para isso. Mas eu me sinto culpado, porque, como eu falei, nós professores precisamos assumir certos espaços e buscar construir esse ambiente, esse lugar de debate, de aprendizagem política, né, de aprendizagem de cidadania. Não, assim, o que está acontecendo no Brasil hoje mostra muito da nossa ignorância política, da nossa incapacidade de conhecer a própria realidade. E aí você tem vários movimentos, como a gente vê, esses movimentos que dizem absurdos, como a Terra é plana, essas outras coisas que a gente fica, mas meu Deus, como pode? O que está acontecendo? Quem pensa que a Terra é plana, né, pensa numa pessoa adulta, ela já passou pela sala de aula. Aí eu jogo a pergunta para dentro da escola. O que aconteceu também? Por que há outros agentes que têm mais visibilidade nas suas teorias malucas do que a escola, do que o professor, do que a educação, do que as esferas científicas, né? Por quê? Eu Eu tenho acho muitas dúvidas e poucas certezas. que mas eu assim, tendo a pensar, no início da sua fala, você falou que a escola não dialoga com a realidade, né? Eu acho que dialogar com a realidade é política, né? Você
conversar com o seu aluno, né, através do seu conteúdo, das coisas que acontecem, das coisas que envolvem a vida dele, a vida da comunidade dele, do bairro, do país, né? E se antes a gente não tinha essa política dentro da sala de aula, que eu considero fundamental, não é política, a gente deixa isso claro. Mas se a gente já não tinha antes, hoje, com esse discurso contra a política, está cada vez mais difícil, né? Como que a gente lida com isso? Não, são muitas perguntas, né, Duan? Como você disse, poucas certezas, né? Eu acho que um caminho, a gente precisa voltar a buscar a questão da empatia com quem está ali. Eu gosto muito do Miguel Arroyo, eu deixei até o livrinho para mostrar para vocês. O Miguel Arroyo, eu descobri esse livro depois, Imagens Quebradas, eu descobri depois da minha dissertação, mas ele com certeza estaria nela. Ele fala um pouco desse jogo de imagens dentro de sala de aula, né? Como vemos os alunos, como os alunos nos veem, somos capazes de ver quem está ali. Se a gente consegue criar um canal de empatia, porque também não dá para chegar com os alunos, botar seu material na mesa e falar: ô gente, hoje nós vamos conversar sobre a vida, e aí, me conta, como é que estão as coisas? Não dá para ficar só nisso, porque a gente acabaria negando um direito. Quando eu falo aqui dessa questão do problema do excesso de conteudismo, não me interpretem pelo contrário. Então a escola não vai mais tratar de conteúdos, vamos sentar e falar, bater papo sobre a vida. Não é isso. Fazer isso seria negar um direito. É preciso que a gente encontre a ponte. É preciso que a gente ache o ponto da conexão entre aquilo que eu preciso dizer, entre aquela habilidade, aquele conteúdo que o aluno precisa aprender e o que de fato está acontecendo na vida dele. Como essas coisas podem se conectar. Eu acredito muito que não dá para a gente continuar trabalhando de uma forma distante. Uma escola não pode ser um cemitério de sonhos, nunca, não pode. Eu acho que a gente tem boas ferramentas já indicadas para começar a trabalhar com isso. Eu acho que a noção de projeto de vida, como eu falei no começo, e está nas reformulações curriculares, eu acho que ela já é um bom caminho para a gente começar. Eu acho que outras coisas é um pouco romper as gavetas, como eu falei. Precisamos sair um pouco das ideias de só conteúdos, agora é aula de, depois é aula de, aí o aluno vira para mim: professor, mas por que você quer que eu escreva um texto na aula de história? Mas não é aula de português. A gente acaba muitas vezes consolidando uma visão de conhecimento muito errada, né? Você não anda até aqui, atravessa a rua, você encontra o português, você vira a esquina, você encontra a matemática, aí depois você vira para o lado e encontra as ciências. As coisas não estão assim na realidade. Então acho que precisa talvez se perguntar que conceito de conhecimento nós temos na hora de trabalhar com os nossos alunos, sabe? E talvez começar a demonstrar, a buscar de novo, como eu falei no começo, a gente precisa discutir um pouco o que é a vida em sala de aula, né? O que é a qualidade de vida? Que vida que eu quero? Discutir vida, né, não só no sentido de vida humana, mas a vida numa perspectiva mais ampla, o que se reflete agora, como a gente vê, na despreocupação com o planeta, nos problemas ambientais que a gente está vendo aí, está cansado de ver, ficar indignado e pensar: mas como as pessoas não ficam indignadas diante disso? Olha o que está acontecendo com o Brasil, né? Olha o que está acontecendo com os recursos naturais, o que estamos fazendo? A gente está condenando as próximas gerações ao fracasso. Tem gente que nem nasceu e está sendo condenada por nós, sabe? Então, assim, enquanto a gente talvez não continuar distante, as pessoas não vão perceber que o maior espetáculo da Terra é a vida. E é a partir disso que a gente precisa começar a trabalhar a vida. Nós já estamos chegando ao final da live já. Passaram-se 49 minutos, então quem quiser já deixar sua pergunta para o Duan, pode ficar à vontade. Eu vou aqui abrir uma pergunta, a Amali fica nos bastidores me ajudando, e ela pegou aqui uma pergunta que fizeram nos comentários, que é a seguinte: qual foi o momento da sua vida em que você percebeu que a sua paixão era a educação? Quem perguntou foi a Andresa Neves. Agradeço a pergunta, Andresa. Um abraço. Eu terminei a escola um pouco perdido. Assim, eu terminei a escola prestando vestibular para medicina e cada vez que eu olho para trás eu vejo quão perdido eu estava quando eu terminei o ensino médio. E é engraçado que às vezes eu olho para os meus alunos e eu consigo, eu não sei, isso é uma loucura da minha cabeça, mas eu consigo olhar para algumas pessoas e perceber pelo olhar delas se elas estão um pouco perdidas naquilo tudo. Eu falo: caramba, eu estou um pouco ali. Ser professor também é um pouco disso, é encontrar pedaços da nossa história e da nossa identidade no olhar do outro. E aí,
estando um pouco perdido, mas ainda estudando para prestar vestibular para medicina, me lembro que eu fui ajudar um amigo. Eu comecei a dar aula particular de matemática. E aí, eu percebi que aquilo me dava prazer. Quando eu via alguém aprendendo alguma coisa, aquilo me deixava feliz. Eu falava, uau, que bacana. E aí, é claro que eu já tinha ouvido os comentários. Nossa, você explica bem, você podia ser professor, hein? Você explica bem. Mas eu ignorava um pouco aquilo, até pela visão que a própria sociedade tem do que é ser professor. Eu lembro quando eu falei para o meu pai que eu queria ser professor, ele fez uma careta indescritível. Mas, professor, tem certeza? E aí, isso até, essa dúvida, esse fica ou vou-me embora, está um pouco na minha dissertação também. A gente, enquanto professor, a gente vive uma eternas fases de estabilização, desestabilização. Essa coisa, fica ou vou-me embora. Tem gente que vai, tem gente que evade da profissão docente, tem gente que fica. Mas eu escolhi ser professor quando eu percebi, né, quando eu passei a olhar mais para mim. E era uma coisa que, infelizmente, eu não aprendi na escola. Eu olhava muito para fora e olhava pouco para dentro. E aí, quando eu passei a fazer isso, eu percebi que aquilo era bacana. Aquilo me dava um pouco que eu disse no começo. Quando você está fazendo uma coisa que é tão boa, que é tão você, que traz um senso de identificação tão gostoso, que é como se o tempo fosse suspenso. É como se você queria que aquele instante não acabasse, né? Como diz aquele filósofo, né? O Clóvis de Barros, né? Como é um instante de eternidade. Então, ser professor me traz esse prazer, essa coisa de eu sinto que eu estou dando o máximo das minhas capacidades e naquele momento, né? São raros esses momentos de epifania, né? Que, como eu falei, a sala de aula é muito complexa. Mas quando a gente tem aqueles momentos em que, puxa, hoje valeu a pena, hoje dei aquela aula, hoje eu encontrei parte de mim, hoje eu voltei para casa. É essa sensação, né, de voltar para casa. É a sensação que eu gostaria que todas as pessoas tivessem. É a sensação que eu falo para meus alunos que eles devem buscar quando a gente pensa em entrar no mercado de trabalho. Busque a sua praia, busque você, porque é um pouco essa coisa do voltar para casa. Quem decide ser professor, como você bem falou, a gente já começa a rejeição ali dentro da família, né? Ah, eu quero ser professor, alguém já olha pra gente ali com aquela cara feia, aí a gente entra pro curso, a gente tem uns momentos desagradáveis no curso, a gente tem algumas frustrações, mas aí a gente vai fazer o estágio, e aí lá no estágio a professora cutuca o seu ombro e fala assim, menino, dá tempo de você fugir da educação, dá tempo, vai fazer uma coisa que dá dinheiro. E aí você persiste, e aí você se torna profissional, e você entra numa escola que não te dá os recursos, você tem salários baixos, falta coisas básicas para a gente executar o trabalho, a sociedade não valoriza, enfim, são todos os poréns, né, os entretantos, os todavias da nossa profissão que a gente está cansado de saber. E aí, na sua dissertação, você perguntou para os seus professores por que que eles permanecem, né, apesar de todos os pesares. E eu acho que um deles disse que é isso que você falou, né? No final, ainda parece que tem mais pontos positivos no final do dia do que negativos, é isso? É uma constatação que eu chego também, e até já falei isso com os colegas. Ser professor também é uma aposta no futuro, né? Eu já tô um pouco mais consolado de que, infelizmente, eu vou morrer sem ver o mundo que eu gostaria que existisse acontecer. Eu acho que eu temo que isso vai acontecer com a nossa geração. Mas a gente é fundamental para possibilitar que esse mundo melhor um dia exista. Né? Se a gente não agir agora, por isso que o trabalho docente é fundamental. Se a gente não agir agora, a gente não vai conseguir possibilitar que um mundo melhor exista, com mais justiça social, né? Um mundo onde as pessoas não estejam tão desumanas como isso que a gente está vendo agora nesse momento. É isso que me faz continuar e é isso que eu acho que a gente precisa buscar, nessa tentativa de tanto equilibrar a nossa identidade docente, de continuar a nossa formação, de trabalhar. Eu acho que é uma aposta no futuro.
Pode ser um futuro que a gente não vai ver, mas pelo menos a gente pode se orgulhar que a gente vai possibilitar que ele exista. É isso, né? Temos mais aí 5 minutinhos. Eu vou deixar agora, vou primeiro agradecer você pela sua participação, né? Por ter aceitado esse convite. O Doan é uma pessoa, né? Que é muito ocupada. Esse negócio de professor no ensino remoto, a gente quase não tem tempo mesmo. São muitas demandas, muitas atribuições e ainda assim, no final do dia, ele aceitou estar aqui conosco para falar um pouquinho de educação. E eu vou deixar esse espaço no final para você falar o que você quiser, deixar uma mensagem para essa turma que veio te acompanhar aqui. E agradecer a todos que estão assistindo e continue acompanhando aí o Instagram do Amarelo. Amanhã a gente vai postar algumas indicações de materiais que o Doan vai deixar aí para a gente sobre esse tema que a gente discutiu hoje. Bom, para finalizar, então, eu queria agradecer pelo convite. Fiquei imensamente orgulhoso de poder falar, né? Mesmo que seja nesse contexto esquisito, né? Diante de uma câmera, eu tinha um bloqueio com câmeras, ainda tem um pouco, tá, gente? Mas eu tive que enfrentar isso nessa pandemia. Não gosto muito de câmeras. Quem me conhece sabe que tirar foto não é muito comigo, não. Mas eu queria agradecer, né, a vocês pelo convite. Queria agradecer a presença de todo mundo que estava aí, todo mundo que me apoiou, todo mundo que disse que vai assistir depois, que estiver aí assistindo aí, onde quer que vocês estejam. Eu agradeço muito essa possibilidade, essa oportunidade da gente poder falar e da gente expor aquilo que a gente está vivendo. Pode ser o começo da construção desse espaço que eu falei que a gente precisa ocupar. E, por fim, né, os livros que eu falei, tem imagens quebradas que eu vou colocar, né, depois, e tem o do Drauzio Varela. E você pensa, mas você vai falar do livro de um médico? Esse livro, o Por um Fio, ele me ajudou a pensar um pouco essa questão da morte, que eu comecei a falar no começo da live. Eu tenho pensado muito a respeito da morte, né? Da morte das pessoas que eu amo, da morte da sociedade, da morte de tudo que está acontecendo. Eu acho que talvez um bom caminho seja a gente começar para a gente atingir isso que eu chamo de vida, isso que eu chamo de poder se realizar, essa travessia positiva. A gente pode começar a inverter nos polos, né? E pensar que a morte é inevitável, mas até lá a gente pode construir alguma coisa positiva. Então, eu acho que o recado que eu consigo deixar nesse momento é desse, sabe? A gente precisa valorizar a vida. Eu acho que e ser professor é um pouco disso, apostar em vidas, semear vidas. Eu fico muito feliz, apesar de não estar gostando de estar trabalhando remoto, eu fico muito feliz de ser o que eu sou e de ter tido essa oportunidade de poder falar um pouquinho disso aqui para vocês. Ai, gente, muito legal, né? Gostei demais dessa conversa. É muito bom falar aí, olha, a Lúcia falando que gostou, parabéns, ótimos comentários. E é isso, né, gente? Apesar dos pesares, a gente sobrevive, a gente resiste, a gente acredita no futuro melhor, a gente tem aí jovens entrando na educação, tem muita gente boa querendo mudar isso, né, fazer diferente, e é nisso que a gente tem que acreditar, senão só nos resta, né, Doan? A triste morte mesmo. Não dá para falar. Não dá para. Eu costumo até falar, não, o professor fica só lamentando, não tem jeito, esse mundo está perdido. Não, então volta pro caixão e deita lá e fica lá, porque se a gente não pegar um pouco da pedagogia, da coragem, enfrentar a coisa não vai. Exatamente. Gente, boa noite a todos. Quinta-feira que vem a gente volta com a nossa live tradicional. Agradeço de novo ao Doan, todo mundo que assistiu. Um beijo, boa noite, fiquem com Deus, até a próxima.